Boa noite, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Oficialmente, né, começamos a aula de hoje. Esse é o tema que eu mais gosto de falar, assim, falo sem nenhuma ressalva, que copy é o mecanismo mais importante da, do marketing, beleza? Copy quer dizer texto, né? No conceito publicitário, copy é texto. Copywriter é o redator, né? O redator publicitário. E copywriting, no gerúndio em inglês, quer dizer escrevendo redação publicitária, né? Ou seja, é, é a técnica, é o processo de escrita influente e persuasiva. Toda vez que eu preciso que o outro diga sim, eu preciso de copy. Toda vez que eu quero uma resposta positiva, ou seja para venda, né, seja para pessoa me seguir, baixar um e-book, ou até mesmo continuar lendo o que eu escrevi, ou continuar assistindo o meu vídeo, eu preciso de copy, tá? Essa aula vai ser 100%. Vamos lá. Fiquei até com um pouco de receio, mas vamos lá. É, essa aula vai ser 100% eu falando com vocês por vídeo, tá? É, não vou entregar para vocês estruturas aqui, nesse momento, para que vocês não se distraiam ou não, de repente, não. Já que eu tenho a estrutura, agora eu não preciso prestar atenção. Isso é muito comum. É, claro, eu aprendi a escrever, né, a fazer copy, a escrever textos publicitários usando estruturas, mas a parte que mais me ajudou foi a teoria, é, quando eu prestei atenção no que o meu professor estava dizendo. Né? Eu tenho orgulho de dizer que o melhor copywriter que eu já conheci, é, ele foi meu mentor. Né? E depois de um tempo, eu comecei a escrever as copies dele, né? Ele me contratou para escrever os textos, os roteiros das ações de vendas dos produtos dele. Então, eu tive uma escola muito prática, porque na época que eu comecei a escrever copy, e tem aí 7 anos, ninguém sabia o que era copywriting, né? Então, eu tinha dificuldade para vender esse serviço. Eu tinha que vender site, gerenciamento de social media, anúncios que vendem, para poder entregar a copy. E na produção de conteúdo, tem muita gente que falha nessa parte. Claro que existem vários. Hoje eu vou passar com vocês aqui alguns dos pontos principais da produção de conteúdo com o objetivo de vender, né? Porque eu sempre estou focado na venda, né? Se eu produzo conteúdo que não é de venda, eu produzo conteúdo para atrair pessoas com potencial de se tornarem compradores, né? Claro que existem filtros, né, que a gente coloca na comunicação para, primeiro, tirar da nossa frente quem a gente não quer e depois atrair o perfil que a gente deseja. Então, eu vou falar com vocês hoje, né? Eu vou falar sobre as estruturas. Quem prestar atenção, anotar, né? Quiser perguntar também, pode tirar dúvida comigo no chat, né? Que eu vou responder todo mundo. Nesse movimento hoje, eu vou falar com vocês no vídeo, beleza? Quem ficar até o final vai ter a oportunidade de receber uma apostila, onde eu vou pegar a transcrição dessa aula e vou transformar em um material didático. Aí lá, nessa apostila, é, vocês vão conseguir acessar as estruturas. Então, assim, não se preocupa muito com anotar, né, ou, enfim, decorar alguma coisa que eu estou falando, assim, a nível de estrutura.
porque quando eu falo estrutura, eu falo da ordem das informações dentro de uma legenda ou um roteiro de vídeo, tá? Por exemplo, abertura, problema, causa do problema, solução, história e chamada para ação. É mais inteligente nesse momento aqui, eu e você entenda cada etapa da estrutura. Por que, que ela é importante na produção de conteúdo, por que, que ela é importante no teu discurso de um modo geral, para que depois você pegue a apostila e você encontre a estrutura como algo que já é familiar. É assim que a gente faz para aprender copy e para tornar isso um pouco mais natural. Eu quero que vocês tenham a habilidade, a partir de agora, de se comunicar com influência sem precisar copiar a estrutura. Claro que no começo, treinar com as estruturas escritas é melhor, porque você vai ter menos esforço, né? E vai é, conseguir mais velocidade, mais produtividade. Mas o meu objetivo com vocês aqui é que vocês tenham a copy, o discurso de vendas entranhado em vocês, sabe? Quando alguém pergunta assim, Flávio, o que que você faz? Eu consigo responder com informações organizadas numa estrutura, certo? Quer ver? Eu vou até responder essa pergunta aqui agora, para vocês entenderem como que é quando alguém pergunta o que você faz, né? Lembra assim, ó, quando eu tô... Isso é um problema de todos, tá? Não é só dos advogados, não é só quem... é, não é um problema só de quem está no digital há pouco tempo, isso é um problema geral, tá? Então, quando eu estou na fila de um restaurante, por exemplo, tá? E alguém me pergunta assim, eu encontro alguém que eu não vejo há muito tempo, e a pessoa fala assim, cara, o que você está fazendo? Quando eu respondo o que eu estou fazendo para uma pessoa que eu encontrei na fila do restaurante, eu vou ser muito mais influente, muito mais persuasivo, muito mais natural, emocional do que se eu estiver gravando um vídeo, tá? O ideal é que você consiga unir os dois, sabe? Que você pegue a estrutura que você usa para gravar, porque é uma coisa que a gente precisa respeitar também. Quando eu vou gravar um vídeo, eu preciso de iluminação, som, eu preciso estar, né, preparado, arrumado, para poder entregar uma informação através de um vídeo. Por quê? Falar com uma câmera é algo que exige uma concentração diferente do que você falar com uma pessoa na fila de um restaurante. Só que os conteúdos e os anúncios, a comunicação que dá mais certo é a que se aproxima mais da fila do restaurante. Ou seja, é a que tem um tom mais conversacional e mais natural possível. Então, vocês podem observar no Instagram, no TikTok, as pessoas que têm mais alcance, mais engajamento, são as pessoas que se comunicam de forma natural. Em podcasts, você vê aí, tem muito resultado. Eu vou falar desse formato de conteúdo que ele é excelente, tá? Principalmente para crescimento em rede social. Em podcasts, onde tem aquele microfone, né, com, né, o estúdio e tal, que você assiste os cortes do podcast, esse conteúdo ele dá muito certo. Primeiro porque é um conteúdo de bastidor, né? A pessoa está falando ali e tal, mas ele também dá muito certo porque é uma comunicação natural, né? Por isso que tem algumas pessoas que gravam um podcast sozinhas, né, para poder produzir conteúdo, e aí muitas falham, é, porque não conseguem ser naturais, porque eles não estão conversando de fato, né? Mas tem outras que você nem percebe que ela está sozinha no estúdio, né? Então, a comunicação natural é sempre melhor. Qual que é o abismo que tem, né, no digital? A pessoa ela é muito boa em se comunicar de forma natural. O que que você faz, Flávio?
Pô, hoje eu ajudo vários advogados na parte de comunicação, vendas, produção de conteúdo. Por quê? Porque muitos deles têm dificuldade a se comunicar, né? Falam uma linguagem muito técnica, muito peculiar da profissão e acabam atraindo outros advogados. Eu acabei de fazer o quê? Ó, uma estrutura de copy. Eu falei, o que que você faz? Eu ajudo advogados e advogadas a produzir conteúdo, vender, se posicionar, crescer. Abertura. Problema. É porque hoje eles têm muita dificuldade com comunicação, principalmente no ambiente online, se comunicam de forma muito técnica, acabam atraindo apenas outros advogados. Eu acabei de falar do problema. Aí eu vou para a causa do problema. Mas isso acontece por quê? Porque na faculdade eles não aprenderam essa parte, marketing, né? Muitas regras, código de ética, fora toda a formalidade da própria profissão. Então, ó, vamos pegar o primeiro bloco de estrutura de uma comunicação influente, persuasiva, copywriting, beleza? Abertura é onde eu digo com quem que eu estou falando. O que que você faz, Flávio? Eu ajudo advogados e advogadas a, beleza, é minha promessa central, a vender mais, a produzir conteúdo e etc. Problema. Na hora do problema, eu falo o que vai causar desconforto no meu alvo. Então, eu vou dizer, por que que eu ajudo eles na comunicação, né, nas vendas? Porque eles têm muita dificuldade com isso. Então, eu vou dizer que eles se comunicam mal, que eles têm dificuldade com a linguagem comum ao alvo. E aí, eu vou para a causa do problema, dizendo por que que isso acontece, para poder remover a culpa do meu alvo. Porque eu quero causar desconforto, mas eu não quero que ele fique deprimido. Não nessa estrutura, beleza? Tem uma outra que eu acabo com a raça dele, fica lá chorando. Mas nessa estrutura, eu não quero fazer ele ficar tão desconfortável a ponto de se desconectar da minha mensagem. Então, eu vou explicar a causa do problema para que eu remova a culpa do meu alvo. A culpa é de quem? É da faculdade, é da OAB, é da cultura, é da profissão, nunca dele. Beleza? Então, essa é a primeira etapa da minha comunicação: abertura, problema, causa do problema. Depois que eu falo da causa do problema, eu digo assim: ó, a solução, que é a próxima etapa, é a etapa 4 da minha estrutura, seção 4 da minha estrutura. A solução é o que eu faço com eles para que eles melhorem. Então, eu ensino eles a fazerem pesquisas de campo semântico, né? É um processo onde eles descobrem como o alvo se comunica. Eu ensino eles a produzir conteúdo, eu quebro crenças que eles têm sobre vendas, sobre posicionamento, sobre expor sua imagem. Então, eu entreguei aqui o que ele tem que fazer, beleza? Abertura, problema, causa do problema, solução. Aí eu vou para a história ou prova social. Por que que eu faço isso? Por que que eu sou a pessoa indicada como melhor para fazer isso pelos advogados? É porque eu já trabalho com advogados há mais de 3 anos. Inclusive, antes de trabalhar com os advogados, eu já levantava a bandeira de vender sem parecer que está vendendo. Então, os advogados acharam o meu conteúdo muito bom, porque eles tinham regras de publicidade que fazem com que eles não consigam comercializar o serviço deles como um profissional ou um empreendedor comum. Pronto, eu disse para ele o quê? Eu sou a melhor pessoa para fazer isso. Tem embasamento aqui, é a minha história, é a prova social. E aí depois eu vou fazer uma chamada para ação. Eu vou dizer, pô, se tu conhecer algum advogado, estou lá na fila do restaurante. Se tu conhecer algum advogado que precisa, né, vender mais e tal, pode passar o meu contato, beleza? Essa é a estrutura de comunicação que eu uso de forma natural, em qualquer lugar. Eu vou num evento, networking. Tem vezes que eu uso uma história, a gente vai ver isso aqui daqui a pouco, é a próxima parte. Eu uso uma história inteira
para dizer para o cara que eu sou muito bom no que eu faço. Certo? Beleza? Pegaram até aqui? Por que de cada parte? Ó, abertura conecta com o alvo. Problema, causa desconforto. Causa do problema, mostra que você é especialista, né? Porque eu não falei, mas eu posso chegar num ambiente e o som, cara, tô numa festa, aí o som começa a ficar meio estourado, eu vou falar, "Ô, o som está estourado. Se alguém me perguntar assim, por que que estourou o som? Eu não sei responder, eu não sou especialista, eu não sou técnico de som. Então, só um especialista consegue dizer a causa do problema. E, ao mesmo tempo, quando eu falo da causa do problema, eu removo a culpa daquela pessoa. Então, eu entrei com a abertura conectando com o alvo, causei desconforto, removi a culpa dele e disse que eu sou especialista, eu entendo daquilo. Depois eu apresento um direcionamento claro para ele entender que existe uma solução para o problema dele. E aí, nessa hora que eu apresento a solução, é nessa hora que os advogados pecam também, tá? Muitos de vocês, quando apresenta a solução, apresenta algo muito profundo, muito técnico, que distancia o teu lead da realidade. Entendeu? A hora da solução tem que ser muito simples para ele entender, cara, é possível. Algumas pessoas entregam conteúdo e quando falam da solução do conteúdo, elas ficam com medo da pessoa achar que ela pode fazer sozinha. É por isso que você tem que ser simples. Tem que falar de um jeito que é simples, mas é simples para você, não é para ele. Ele tem que só entender o que você vai fazer, entendeu? Ele tem que entender, ele não tem que entender como fazer. Quanto mais profundo, mais você está dando caminho para ele fazer sozinho, mesmo que ele não esteja entendendo. Aquele é o caminho. Então eu vou ser bem simples e objetivo ao entregar a solução. Depois eu tenho que responder uma pergunta na hora da história ou prova social. Porque eu sou a pessoa indicada para resolver o problema do meu alvo. Aí eu vou lá e explico. Ah, porque eu trabalho há tanto tempo com isso, ah, porque eu faço. Ah, Flávio, eu me formei tem 6 meses. Como que eu vou contar uma história pessoal? Não, porque nos últimos 2 anos de faculdade eu só pesquisei sobre isso. Eu só estudei sobre isso. Entendeu? Beleza? Pegaram? Show. E aí depois eu faço a chamada para ação. Me segue, tira dúvida, né? Entre em contato. No caso da advocacia, é sempre para tirar dúvida ou se cadastrar em algum lugar para receber um material. Eu gravei um vídeo completo falando sobre isso. Se você quiser mais informação, né, me manda um inbox que eu te mando o link do vídeo. Sempre uma continuação do conteúdo que você entregou. Beleza? E aí pode ser também tirar dúvida, tá? Essa é a estrutura clássica de copy, que é problema, abertura, problema, causa do problema, solução, história pessoal ou prova social e chamada para ação. Beleza? São 6 camadas. Quem ficar até o final vai receber a apostila, vai receber a estrutura lá. É, que vai ser assim, bem mais simples, né, escrever com a estrutura. Mas eu quero que vocês entendam o porquê da estrutura. Ó, história. Para quem produz conteúdo, coloca no chat para mim aí. Quem produz conteúdo hoje no Instagram? Coloca para mim aí, por favor. Para eu ver quem é aqui. Aí põe a área junto, assim, ó. Eu produzo família, eu produzo criminal, previdenciário, eu também. Só que eu tomando um super coffee. Vocês conhecem super coffee? Acho que eu vou fazer um link de afiliado desse café. Trabalhista empresarial, regularização de imóveis, direito de família e sucessões, direito médico, beleza. Doutora Beatriz, que honra tê-la aqui. É uma honra tê-los todos, tá? É porque a doutora Beatriz, a agenda dela não permite que ela venha, né? Então, bem-vinda, doutora. Ó, vamos lá. Aqui é o seguinte, eu tenho
vamos lá. Eu tenho uma missão, né, na produção de conteúdo, que é atrair o perfil de cliente que eu considero como cliente ideal, certo? História é a melhor maneira de você se conectar com o teu alvo, tá? A história ela é campeã para rede social como Instagram, TikTok, né? YouTube, que é um conteúdo um pouco mais longo. Eu vou falar mais de Instagram, Facebook e TikTok hoje, beleza? Mas o conteúdo mais longo, que é o conteúdo que é o conteúdo didático, né? Tem uma pegada meio que aula, assim, né? Responder dúvida e tal. Ele é um conteúdo que você pode encaixar uma história ou outra, mas contar uma história inteira, né? O ideal é que você tenha um conteúdo curto, tá? Aí vou usar de novo o exemplo da experiência presencial. Eu quero que vocês se aproximem muito da experiência presencial, tá? Imagina que você está sei lá, uma festa de família, tá todo mundo lá comendo, sei lá, numa mesa e tal, e alguém pergunta assim, doutora Carolina, você, deixa eu ver quem alguém colocou aqui, ó, doutora Carla, doutora Carla, me falaram que você trabalha com empresas, né, ajuda empresas e tal, tô com uma demanda lá na minha empresa, tem uma fábrica de jeans, né? E uma rotatividade muito alta, sabe? Toda hora reversão de justa causa, eu não sei, eu acho que eu estou atraindo o perfil de funcionário errado e tal. Aí a doutora Carla vai fazer o quê? Ela vai procurar na mente dela, por isso que é bom ter uma caixa de histórias, tá? Eu já vou explicar como que a gente faz isso. Eu tenho uma aqui. Ela vai procurar na caixa de histórias dela, ou seja, na cabeça dela, uma história que sirva para ela contar para essa pessoa que puxou esse assunto. Porque, ó, o que ela pode fazer, a Carla? Ela pode pegar e falar assim: sim, isso aí é fácil de resolver. Eu resolvo isso aí assim, um, dois, três. Beleza, é um jeito de fazer. Mas não ficou forçadão assim, tipo, ah, meu Deus, ela está numa festa. É entretenimento, não é? Sei lá, uma resenha, um aniversário. Por que eu estou falando de entretenimento? Porque rede social é entretenimento também, tá? Rede social é entretenimento. As pessoas não se inscrevem, não se cadastram no Instagram porque elas querem contratar pessoas ou comprar coisas, entendeu? Por isso que o engajamento para a produção de conteúdo ele tem que ser invisível. Entendeu? O engajamento não. O impulso que você dá no engajamento, ele tem que ser invisível. Beleza? Já vou falar de engajamento invisível, que ele também existe para algumas áreas, tá? Então, eu vou contar um caso de um cliente, uma empresa que eu atendi que tinha um problema semelhante ao desse cara aí, o Ronaldo, que levantou essa bola na mesa lá. Por quê? Porque eu vou vender sem parecer que está vendendo. Eu vou contar, eu vou falar assim, pô, cara, tem um cliente que eu atendi, ele foi ano passado. Ele tem não é de jeans, né? A empresa dele é, sei lá, uma facção de tecido, de costura, de sei lá o quê. Tu vai pegar algo semelhante. Se tu tiver uma empresa de jeans, ótimo. Mas tu vai pegar algo que seja mais próximo. Ah, não tem nada na área de tecido. Vai pegar uma empresa que seja pelo menos do mesmo tamanho, entendeu? Ou que tenha o mesmo problema. Eles vão se unir no teu conteúdo, eles vão se conectar, vão grudar no teu conteúdo pelo problema. E aí tu vai contar a jornada de como você fez para resolver esse problema, né? É como se você estivesse dizendo para ele assim, ó, eu já passei por isso, eu tenho um cliente que já passou por isso, olha só como é que eu resolvi. A primeira coisa que a gente fez foi o que eu chamo de filtro de Einstein. A gente pegou todas as informações de todos os empresários, de todos os empregados, fez um cruzamento de dados e a gente descobriu o quê? Os empregados que tomaram justa causa e reverteram justa causa tinham esse perfil. Então, a primeira coisa que a gente fez foi não contrata mais esse perfil.
Você não está falando de nada jurídico ainda. Você está dando uma consultoria. Por quê? Porque você é especialista nessa área. O empresário ele gosta disso, de gente que é especialista na área que ele está. Aí, depois disso, tu vai falar da parte jurídica. E aí a gente fez um novo contrato para admissão, um novo contrato para, enfim, blindou, e aí agora ele está exatamente, isso foi um ano atrás, ele está exatamente um ano sem reversão de justa causa. Pô, esse cara ele vai querer pular e sentar do teu lado, porque ele vai pedir o teu contato, entendeu? Então, a história, trazendo agora para o conceito, né, de internet, Instagram, é, Facebook, TikTok, eu posso abrir o meu conteúdo dizendo assim: hoje eu vou te contar a história de um empresário que tomava reversão de justa causa direto, e já tem um ano que não toma nenhuma, porque a gente percorreu um caminho muito simples com ele, desde a área de contratação até a área de documento, não sei, entendeu? E aí tu vai lá e conta a tua história, porque a abertura vai fazer com que o público que você quer que ouça a tua história se conecte ali no começo. Tem outro jeito de contar a história, que é a história de como deu errado, não do teu cliente. Aí, olha só, hoje a gente tem vários conteúdos, não sei se vocês já viram, devem ter visto, né? Conteúdos que a pessoa grava o conteúdo e no fundo tem uma reportagem, uma notícia, uma coisa sensacionalista, assim. Esse tipo de conteúdo ele é bom para contar a história também do que deu errado. A história do que deu errado é para colocar a pessoa que a gente chama aqui, eu não consigo chamar de outro jeito, isso já tem anos, divisão do inferno, tá? Lembra da estrutura de abertura, problema, causa do problema, solução? O problema é sempre a visão do inferno, entendeu? Que é onde ele está, e aí quando eu deixo isso mais intenso, eu consigo projetar ele onde ele pode chegar se ele não resolver o problema dele. É isso que a história do que deu errado faz. Então, ele vai lá e joga uma notícia que é para o alvo dele, entendeu? Pensa nisso, a notícia é para o alvo dele. Então, se fosse o caso da doutora Carla, imagina se eu quisesse falar com o cara da indústria de tecido, ou, enfim, qualquer empresa que fosse do porte desse aí, que eu mencionei. Aí eu vou falar assim: a empresa tem quantos funcionários? 300? Beleza. A reportagem: empresa com mais de 300 funcionários tem recorde de reversão de justa causa e fica próxima de quebrar. Aí eu vou lá e essa é a chamada. Aí eu vou dizer: ó, o que aconteceu com essa empresa aqui, que está nessa reportagem, é que eles não conseguiram é, ter um modelo de contratação, nem um modelo de contrato que protegesse a empresa. E aí, por mais que eles estivessem empenhados ali em treinar as pessoas, em oferecer um crescimento dentro da empresa, eles passaram a ter vários problemas trabalhistas, vários processos, várias reversões de justa causa, e a empresa chegou perto de quebrar. Eu acredito que eles não consigam se levantar, porque eles demoraram muito para agir. Pronto, acabou. Esse é o teu conteúdo. Quando você vai para você apresentou um problema, uma visão de inferno absurda, aí você vai oferecer a visão do paraíso. Ó, preocupa agora em entender o que eu vou falar, porque isso aqui muda o jogo na comunicação. Quando eu falo da visão do inferno, eu tenho que apresentar a visão do paraíso, que é a mesma coisa lá que eu falo do problema, depois eu falo da solução. Quando eu coloco alguém, imagina, sei lá, tem gente que diz que o inferno é quente, tem gente que diz que é muito frio, enfim, é um lugar muito desconfortável, certo? Então eu coloco ele no lugar do desconforto máximo, intensifico isso aqui, e aí depois eu vou lá e apresento para ele a visão do paraíso. Por quê? Porque é mais fácil eu tirar ele do lugar que ele está com muita velocidade se eu causo muito desconforto e depois eu apresento uma solução. Então, aqui nesse caso, eu acredito que eles não vão conseguir se recuperar. Quando eu falo isso, eu digo assim, ó,
Se eles tivessem feito, aí pronto, eu entreguei a solução. Se eles tivessem se organizado dessa forma, se eles tivessem se preparado O que que eu vou fazer? Quando eu conto uma história, ou apresento um fato, um dado, e a minha audiência, a pessoa que está recebendo essa comunicação, está passando por qualquer etapa daquela história, tá? Porque eu posso ter uma empresa que está com 200 funcionários, ela não tem 300. Mas o problema que ele está enfrentando é o mesmo, vários processos trabalhistas, reversão de justa causa. Então, ele, em algum momento, ele vai entrar na história, como sou eu essa pessoa. Ou, se eu não me cuidar, eu vou passar por isso. E aí a gente intensifica essa comunicação para que ele sinta mais desconforto para poder tirar ele de lá com mais facilidade. Isso é copy, beleza? Eu vendo com muito mais facilidade se eu causo desconforto e depois eu apresento para ele um lugar mais seguro, mais prazeroso, né? Mais protegido. Beleza? Pegaram? Ok. Se tiver dúvida, manda para mim aí, ó. Deixa eu ver aqui. Beleza, sem dúvidas por enquanto. Se tiver dúvida, vai mandando aí. Ó, direito médico. Eu vou usar o direito médico como exemplo, porque produção de conteúdo para áreas onde eu vou, assim, vou ser bem franco, né? Porque a gente está aqui, é advogado, né? Eu sou publicitário, especialista em advocacia, então eu vou ser bem franco com vocês. Existem públicos que têm o ego muito inflado, né? Quem é da área tributária, por exemplo, enfrenta isso na hora de conversar com empresários que têm um fluxo de caixa muito alto. Né? Uma empresa que fatura, sei lá, milhões ou deve milhões, são pessoas que têm um estilo de vida, né, um pouco mais acelerado ou inacessível. É a mesma coisa com os médicos. Eu atendo médicos aqui também, tá? E eles têm o ego infladinho, assim, sabe? Então, quando eu vou falar com esse perfil, eu gosto muito de usar uma estrutura que chama PES, né? Que é problema, agitação do problema e solução. O problema, a agitação do problema e solução, ela é a estrutura que causa medo, desconforto, dor. É como se o meu professor de copy, que eu falei no começo, né, o Natanael, ele falava assim, cara, você enfia a faca e depois você torce, entendeu? Então, quando eu falo da agitação do problema, eu estou aprofundando na dor daquele alvo, tá? Quando eu estou falando com empresário, né, com médico, eu preciso prestar atenção nisso, porque é isso que faz com que ele dê uma balançada. Não adianta você falar com esse perfil sempre de uma maneira muito rasa, porque ele não. Alguns deles, principalmente os mais inacessíveis, eles precisam de um desconforto maior. Tá? Isso serve para a Carla também, tá? Que trabalhista empresarial vai falar com pessoas que têm um fluxo, ou gestores, né, que têm um fluxo de caixa muito alto. Então, beleza. Problema, aí eu já entro no problema. Ó. Vários médicos no ano passado foram, sei lá, foram processados, ou perderam dinheiro, ou tiveram à beira da depressão porque não tinha um modelo de contrato. Vamos falar com o cirurgião, tá? Não tinha um modelo de contrato XYZ. Beleza. Aí é o problema, certo? Ó, eu já falei do problema. Vários perderam dinheiro, beiraram a depressão. Muitos deles, agora eu vou afundar, entendeu? Muitos deles perderam o direito de atuar na sua profissão. Né? Teve um caso, né, de um que ficou muito famoso, que cometeu suicídio. Depois eu fiquei sabendo que vários desses pensaram em se matar, entendeu? Ó, eu estou sendo bem agressivo, beleza? Cada um vai até onde sua consciência, né, suporta
ou permite. Mas eu vou deixar esse cara numa situação tão desconfortável que na hora que eu apresentar a solução, é muito mais fácil ele querer sair dali, tá? É, quem quem está comigo aqui em mentoria, né, mentoria individual, mentoria em grupo, sabe que eu uso muito a ferramenta Enneagrama, né, que mapeia as 9 personalidades humanas. Existe um perfil que é a personalidade 8 do Enneagrama, que ele só respeita quem tem poder, beleza? É, Existem momentos na vida do empresário, do médico, que a personalidade 8 fica responsável por um tipo de reação dessas pessoas. Por quê? Porque ele tem poder. Então, o 8 é o código do poder. Tem gente que não tem poder nenhum, mas vive nesse sistema operacional porque uma experiência de abuso ou violação na infância fez com que ele assumisse aquela personalidade para a vida. Mas todos nós temos características de todas as personalidades ou de várias. O empresário, o médico, quem tem um cargo, uma posição de poder, acaba assumindo características dessa personalidade em algum momento. E aí, lembra que para falar com uma pessoa que tem poder, você tem que demonstrar poder também. Se você for muito frágil, você não consegue vender para essa pessoa. Até o tom de comunicação. Beleza? Eu não era algo que eu tinha programado para falar, mas esse é uma pesquisa, um estudo, né, que está dentro da ferramenta lá de Gurdjieff, que eu uso diariamente e é um fato, né? Dependendo do local onde você está, né, o veículo de comunicação que você usa, você precisa ficar atento ao seu tom, né, ao que você coloca para o outro, para que ele não te veja como alguém frágil ou incapaz de ajudá-lo. Beleza? Tá bom. Agora vamos para o né, do conteúdo. Existe um formato de conteúdo, tá, que eu estou fazendo, que já tem. Cara, o meu perfil do Instagram, ele. Eu tenho. Não sei se é algum problema, não sei. Eu comecei um perfil do zero, tá? E eu tô produzindo conteúdo lá, e impressionante como o perfil que eu comecei agora tem mais alcance do que o meu perfil atual, que tem, sei lá, quase 3.000 seguidores ali. Eu rodo muito anúncio, né? Então eu tenho mais. Eu sempre falo aqui que a gente tem mais cliente, mais lead do que seguidor, entendeu? Mas eu notei que tinha alguma coisa errada, talvez tenha sido por causa do uso de inteligência artificial para criação de vídeo. Eu acho que o Instagram falou: não, meu filho, você vai ficar sem alcance durante um tempo. Então, eu comecei esse perfil novo, mas eu estou testando também no Instagram de alguns clientes, tá? Eu fiz uma oferta, né? Uma, um pacote aí de 30 publicações, né? 30 dias de publicação nesse formato que eu vou indicar para vocês. Pensa o seguinte, Vera, pode me chamar, pode chamar a Luana, que a gente faz no teu, tá? Ó, eu tenho uma. Vou falar um pouco sobre o algoritmo, tá? Algoritmo. Não é mais importante curtida, comentário, salvamento do que tempo de visualização, beleza? Não tô falando que é tipo que não existe uma escada de importância. Só estou dizendo que para vocês é necessário prestar atenção em quanto tempo que a pessoa que você quer alcançar passa no teu conteúdo, certo? Tanto que pode experimentar isso. Se você consome um tipo, isso é muito bom para a gente, tá? Porque no caso dos empresários, dos médicos, eles não se manifestam de forma pública sobre os problemas deles. Imagina um empresário que está sendo processado por
metade dos funcionários dele, se ele vai lá comentar no post, eu estou sendo processado, não sei o que, ele não vai. O médico também não vai. Mas existem nichos que as pessoas se manifestam, né? Só que no direito, na advocacia, tem muito público que é para engajamento invisível, que foi o que eu falei naquela hora lá. Por isso que a chamada para ação é sempre para o inbox, né? Conversa comigo no privado, tira uma dúvida comigo. Nunca comenta aqui o que você acha, comenta se você está passando por isso. Não faça isso na advocacia, porque o engajamento invisível é mais valioso. E aí você dá segurança para a pessoa te pedir ajuda e conversar contigo. Se tu dá um CTA para a pessoa, uma chamada, para ela comentar, ela pode ser que ela fale, nossa, não vou comentar. E também não vai te mandar mensagem. Então, sempre pro inbox, beleza? Ou WhatsApp. Então, se eu, imagina o seguinte, eu, eu consumo um tipo de conteúdo que não é confortável para eu ficar curtindo. Por exemplo, o empresário que está da área tributária, que está devendo, ou na área de família, a pessoa quer se divorciar, mas ela não informou ninguém, ninguém sabe, nem o cônjuge. Então, ela não vai ficar curtindo post sobre divórcio, mas ela vai ler, ela vai passar tempo assistindo, ela vai ouvir. O algoritmo vai começar a mostrar mais publicações como aquela para aquela pessoa. Certo? Beleza? Então, eu tenho um vídeo que ele tem 10 segundos. Deixa eu ver se eu acho aqui, peraí. Vou pegar aqui, vou mostrar na prática para vocês qual que é o formato. Esse aqui é o Instagram da doutora Gabriela, minha aluna, minha escolhida. Eu tenho feito os conteúdos dela, tá? A gente começou aqui, ó. Ó, esse foi o primeiro, tá? É ela aqui, ó, ela tá. O que que ela tá fazendo? Ela tá digitando, uma câmera filmando ela, tá digitando, e aí eu tenho uma headline. E eu tenho uma legenda. 5 coisas que eu faria se fosse o professor e quisesse me aposentar bem. Aí tem uma legenda com as 5 coisas explicadas lá, uma estrutura de copy simples, informativa. Só que o vídeo tem 10 segundos e aqui tem uma música em alta. Beleza? Por que que eu faço essa estrutura? Primeiro, a estrutura de conteúdo ela tem que ter uma mensagem que é baseada em pesquisa, tá? Porque aí a pessoa vai pro ela vai para a legenda e ela fica presa a cada linha daquele conteúdo, tá? Aí eu não estou falando de estrutura de copy, de abertura, problema. Aqui é headline e informação, beleza? Só que como o meu vídeo tem 10 segundos, a pessoa, enquanto ela lê a legenda, o vídeo já passou várias vezes, entendeu? Então, isso aumenta muito a relevância. Ó. Você pode olhar o Instagram dela aqui, ó, como é que eram os reels dela, ó, 288, 230, collab aqui e tal, com a doutora Simone, 99, entendeu? Aí a gente começou aqui, ó, 619, 514, 1871, 1683, ó, vai indo. Aqui eu já tá com 3.000 e pouco, entenderam? Pegaram? Por quê? Porque o vídeo em looping ele vai é, aumentando a relevância para aquele perfil. Por isso que esse conteúdo aqui é perigoso se você faz ele genérico, tá? Se você, que tem muita chance de viralizar um conteúdo genérico, só que aí ele vai atrair o perfil de um público errado, entendeu? Hoje uma aluna, a Jéssica mandou um post lá de alguém falando assim, hoje um advogado uma pessoa contratou outro advogado porque você não, porque o último post do seu perfil era de 2000 e sei lá quando, entendeu?
Então, realmente é um pecado você pegar, fazer campanha, investir, né, no teu negócio, na tua advocacia e encarar a produção de conteúdo como algo que não tem necessidade ou que você só vai fazer quando te sobrar tempo, né? Porque essa é uma abordagem comum para as pessoas, assim, eu estou sem tempo para fazer conteúdo, eu estou sem tempo, não está sobrando tempo para fazer conteúdo. Ou o tempo não vai sobrar. Você precisa colocar a produção de conteúdo como algo que faz parte do seu trabalho. É algo que que está entre você, sei lá, analisar os processos, escrever uma petição ou conversar com os teus leads. Por quê? Depois que você começa a produzir conteúdo com qualidade, com consistência, outras áreas do teu escritório ficam aliviadas. Porque, pergunta para o departamento comercial como que é a diferença de trabalhar com um advogado, um expert que produz conteúdo e trabalhar com outro que não produz. Pergunta, vai no comercial do teu escritório ou de alguém que você conhece, que tem uma estrutura comercial, ou é muito mais simples para o comercial trabalhar, porque não precisa ficar provando que aquela pessoa tem autoridade. E outra coisa também, a pessoa aparece o tempo todo na frente daquele lead, né? Até de forma orgânica. Beleza. Quem produz conteúdo, a Rebeca trabalha com comercial. Ela estrutura o comercial para escritório de advocacia. Quem produz conteúdo é maravilhoso. Claro, porque vai facilitar muito o processo de venda. Então, precisa ser algo que está dentro do teu escopo de trabalho. Precisa fazer parte do teu trabalho, não do tempo que sobra, né? A gente tem, né, quem nasceu, né, nas gerações anteriores, né? Eu estou falando com quem tem 20 anos, não. Eu tenho 44, né? Quando eu era mais novo, quem aparecia na TV, na tela, quem falava com câmera era repórter, né? Jornalista, apresentador de televisão, ator, atriz, né? Cantor, pessoas, assim, as pessoas públicas, elas eram muito destacadas das pessoas comuns. Hoje não. Então, na minha época, quando eu vi uma câmera, as pessoas fugiam da câmera. Parecia uma câmera assim filmando. Meus pais tinham uma, sabe, uma Sony assim. Aparecia a câmera assim e as pessoas se escondiam, porque era uma coisa que era incomum para a realidade. Então, todo mundo da minha geração, mais para frente um pouco, mais para trás também, tem uma crença de que eu não sou ator, eu não sou atriz, para que eu vou falar com uma câmera? Isso já prejudica muito. Aí vem a advocacia, né, a faculdade de Direito, e aí, pô, não pode manchar a tua reputação, né? O código de ética da OAB, o código de ética da profissão, ele tem várias informações que são ali nos 2 primeiros períodos, que deixam realmente a pessoa inibida, entendeu? Então, é uma dificuldade. Para muitos, é uma dificuldade gravar conteúdo. Produzir conteúdo é uma dificuldade. Então, quem não quebrar essa barreira vai sofrer mais para captar cliente, vai sofrer mais para ter resultado, porque são vários pontos. Não adianta eu achar que eu rodo uma campanha, beleza? Eu tenho um caso aqui de gente a Gabriela mesmo, essa que eu mostrei os conteúdos dela, que eu estou fazendo, né? Ela tem muito resultado na captação dela sem produzir conteúdo. Sempre teve. Desde a primeira vez que a gente botou a campanha dela no ar, ela começou a fechar contrato. Ela não depende da produção de conteúdo. Não é que você só vai fechar contrato se produzir conteúdo. Não, é possível. Mas, para quem quer vender, tem que entender que é um empilhamento de funil, é um empilhamento de possibilidades, um empilhamento de estratégias que faz com que você tenha, né, aumente suas chances de ter resultado. Beleza, eu espero que eu tenha conseguido mostrar para vocês a importância da produção de conteúdo, né? Eu marquei essa aula
para entregar para os meus alunos, e aí chamei algumas pessoas, né, convidados de grupo, de outros produtos, para fazer com que você que está aqui ou está assistindo a gravação entenda que a produção de conteúdo ela faz parte do trabalho de qualquer pessoa hoje que usa o digital. Então, se você faz anúncio, produz conteúdo. Se você tem uma loja online, produz conteúdo. Se você usa o Instagram de forma profissional, né, tem lá o nome do teu escritório, ou você, quem sou eu, advogado, isso, aquilo, produz conteúdo, entendeu? Produz conteúdo porque o conteúdo é um filtro, entendeu? É um filtro para quem quer conseguir cliente qualificado, lead qualificado. Antigamente a gente não tinha essa oportunidade de conversar com as pessoas se não encontrasse com elas, entendeu? Eu precisava encontrar com a pessoa, marcar uma reunião, ou encontrar com a pessoa em algum lugar, ligar para a pessoa. Hoje eu converso com milhares de pessoas, milhões de pessoas ao mesmo tempo, quando eu gravo um vídeo, quando eu faço um carrossel, quando eu faço um post estático, quando eu conto uma história. Para encerrar, eu estava com. Fiz uma reunião com uma aluna minha antiga, né? Eu atendi ela há 3 anos atrás. Tá? Eu vou dar o exemplo delas duas, tá? Que são duas realidades diferentes a nível de tamanho de escritório e também idade, realidades diferentes. Uma foi minha aluna há 3 anos. Ela foi da minha segunda turma de mentoria em grupo, tá? Quando foi em abril, final de março, começo de abril, ela falou que estava com 2.600 seguidores. Mas olha, vamos lá? Ela vem há tempos produzindo conteúdo com consistência. Há tempos que ela está sem parar produzindo conteúdo. Ela está com quase 50 mil seguidores agora, beleza? Ela é da área previdenciária. Eu não sei se ela está com. Acho que é 50 mil no TikTok e 42 mil no Instagram, ou é o contrário, é uma coisa assim. Cresceu nas duas redes sociais, beleza? Ok. A gente conversou agora, foi há 2 semanas atrás que eu conversei com ela, porque ela estava me pedindo ajuda para organizar o funil, o fluxo de venda para esses seguidores que estão chegando, para que eles se tornem leads e entrem no departamento comercial dela. Então, como solução, né, o desenvolvimento de uma IA que recebe as pessoas e vai direcionando para o departamento comercial. Beleza. É, por que esse salto? Porque tem uma preparação que foi dolorida antes. Não tem como dar esse salto, não é do dia para a noite. Você não vai produzir conteúdo, pode até que você acerte, tá? Produzir conteúdo durante um mês e dar um boom, mas não, geralmente não é assim, tá? Geralmente passa. A prova viva sou eu, né? Que tenho menos de 3 mil seguidores, sendo que eu estou há, sei lá, 7 anos no digital e eu nunca dei atenção para a minha produção de conteúdo como eu estou dando agora. Tanto que eu comecei um perfil do zero que hoje tem 9 seguidores, entendeu? Por quê? Porque eu acho que eu acabei com esse perfil meu aí com inteligência artificial ou com alguns, sei lá, né, automação, não sei, eu tenho alguma coisa errada ali. Então eu fui lá, estou dando tanta atenção para o meu posicionamento, para o crescimento, que agora eu criei até um perfil do zero. Estou postando em todos os perfis, no YouTube, no TikTok, no Instagram, no Facebook, beleza? O outro caso é a doutora Margarete, que é minha aluna também. A Margarete é da minha primeira turma de mentoria, quando eu nem dava aula para advogado só. Era geral, sabe? A doutora Margarete, o Túlio, o Rafael Durval, que hoje são muito bem posicionados, né? Alguns dão mentoria para advogados e tal. Doutor Marco César, que é da nossa turma também, que dá aula de Google, ele estava nessa turma também. E a Margarete, no começo, eu cheguei a pegar o Instagram da Margarete para fazer. E ela falou assim: não tenho tempo para responder caixinha, não. Entendeu? Não tenho tempo para responder caixinha. Ó, vou mostrar o Instagram da Margarete para vocês. Vou barato. Então,
Deixa eu ver aqui. A doutora Margarete é muito criativa, né? Ela tem uma mensagem dela que ó, advogada há 44 anos e tal, ela agora mudou, mas era 44 anos de experiência com a energia de uma recém-formada, sabe? É muito bom, né? Era essa a abordagem dela. Ó, aqui é o seguinte, consistência, 13 mil seguidores. Ela recebe chega muito cliente para ela daqui, entendeu? Olha a consistência dela. Isso aqui é dois, três postagens por dia, duas, três. Olha só, 470, 300 e pouco. Ah, não, isso aqui não dá certo mais, não vou fazer mais, não. Mas, ó, 12 mil, ó, 12 mil. Deixa eu ver. 10 mil visualizações. Vai indo, ó. Não é todo post que vai emplacar, gente. 17 mil, 14 mil. Ó, se eu for rodando o perfil da Margarete para baixo aqui, a gente vai ficar aqui até amanhã. Ela é uma máquina, entendeu? Só cresceu aqui quando ela começou a fazer isso. Aí eu falei tantas vezes para ela o que ela precisava fazer para crescer, eu mesmo não fiz, entendeu? Mas agora chegou a minha vez. Então, se você acha que chegou a tua vez, se você está preparado, né, para crescer, para desenvolver o teu posicionamento, tuas redes sociais, a tua produção de conteúdo, vem comigo, eu estou fazendo isso todo dia, entendeu? É, deixa eu botar aqui um endereço, calma aí. Flávio. Vou botar aqui, eu prometi para vocês que eu ia. Vou botar assim da forma mais simples possível, tá? Porque eu não. Hoje não tem slide, né? Deixa eu ver. Ó, esse é o meu Instagram. Quem não me segue, né? Esse é o Instagram meu que eu tô desde sempre. Quem não me segue, siga-me lá, por favor. E quem quiser a apostila com a transcrição e as estruturas, né, toda a parte didática do que eu entreguei aqui hoje, é só me mandar uma mensagem em inbox. Flávio, eu estava na aula, eu quero a apostila. Amanhã, tem que mandar mensagem hoje, tá? Que aí amanhã, quando eu iniciar o plantão aqui, eu já mando tudo que eu vou deixar uma IA fazendo para mim durante a noite, e aí depois amanhã de manhã eu só corrijo tudo, ajusto e envio para todos vocês. Beleza? Ó, é aí, ó, Flávio Bugler. A vida é boa demais, gente. Vou te falar. A vida é maravilhosa. Teve uma aula, quem estava aqui, que era ajustando a mentalidade para vender, né? Meu time ia enfrentar o Paris Saint-Germain, sabe? O campeão da Champions League, né, da Liga da Europa, e eu estava falando sobre criação de realidade. E eu falei, não, eu estou criando uma realidade que hoje o meu time vai ganhar. E, putz, ele ganhou, sabe? Ganhou de 1-0. Depois saiu da competição. Mas eu entrei nesse assunto para dizer para vocês que nada, nada do que eu ensino aqui, nada do que você vai aprender em mentoria nenhuma sobre estratégia, sobre marketing, nenhuma estratégia suporta uma mente negativa. Nenhuma, entendeu? Nenhuma. Não existe possibilidade de uma mente negativa é, ser vencida por uma estratégia muito boa, né? Então, se tu acha ou afirma, né, que tá dando errado, que é difícil, pode ser que você olhe para essa aula e fale assim, a produção de conteúdo é muito difícil, eu não tenho tempo, né? Nossa, eu vou ter o que eu vou fazer? Esse processo da tua mente, ele vai acabar com qualquer estratégia que você esteja implementando, com qualquer, sei lá, esforço físico, mental, emocional que você esteja colocando no teu negócio. Então, se tu tem uma mente negativa,
trata disso. Não estou falando para pausar a campanha, ou vou parar de produzir conteúdo, só vou voltar a produzir conteúdo quando eu tiver uma mente positiva. Não, mas ou vai tratar disso se não for terapia, não for livro, né? Pede ajuda para alguém que tenha experiência com isso. 100% dos casos aqui, eu vejo resultado em dois lugares: na consistência e na mentalidade positiva, entendeu? Eu não estou falando de positividade de vai dar tudo certo, não. É de treinar a tua mente, sabe? É, combater a negatividade com a positividade, porque não é de uma hora para outra que você acorda e fala, agora eu sou uma pessoa extremamente positiva. Não é assim que rola, entendeu? Você vai lá e, pô, será que vai dar certo? Vai dar certo. Vai dar certo. Se possível, com o dobro de afirmações positivas para cada afirmação negativa que a tua mente fizer. Fiquem com Deus, foi uma honra, um prazer estar com vocês. Tá? Quem é da mentoria, quiser mandar mensagem lá, tiver dúvida, né, quiser, sei lá, trocar uma ideia, quem está no grupo de super aula, ou quem quiser me chamar no Instagram, tiver alguma dúvida, né, quiser uma atenção aí, eu sou 100% com vocês. Tamo junto? Rebeca, obrigado, viu? Obrigado, essa aula é um tapa. É na minha também, tá? É importante gravar conteúdo e mesmo assim não faz. Agora é o seguinte, essa é a etapa que eu entro contigo agora, viu, Rebeca? É produção de conteúdo. Agora a gente deu uma respirada ali, pegamos uns clientes, não foi? Então agora a gente vai produzir conteúdo. Tamo junto? Ó, para vocês que ainda estão, né, é, sei lá, sem tempo, com dúvida, de qual conteúdo produzir e tal, a gente tem uma oferta, né, que são um pacote de 30 publicações, naquele formato lá que é o que dá mais. Está dando mais visualização agora, né? Tem a estrutura de conteúdo ali. A gente produz conteúdo para você por 30 dias, né? Para 30 dias. Depois você toca a tua vida lá, porque aí já vai ter um modelo pronto, é só continuar. Ou também pode contratar a gente para continuar fazendo, tá? Quem tiver alguma dúvida ou quiser mais informações, conversa comigo no inbox ou manda mensagem para a Luana. Tamo junto? Tamo junto, é o conteúdo mesmo. O vídeo, a legenda, a headline, tudo. Me chama aí que a gente troca uma ideia. Ó, Instagram é esse aqui, ó. Fala comigo lá que eu já converso contigo agora. Tamo junto? Ó, um beijo, muita paz, muita luz. Seguimos juntos. Forte abraço.